Motos TV. Autos e Motos TV. Autos e Motos TV. E aí, meus amigos, hoje ao vivo aqui nos estúdios do Bahia Notícias, aqui na Tancredo Neves, Autos e Motos Podcast. Vamos conversar hoje com Luiz Pimenta, economista, escritor, gestor, diretor financeiro do Grupo MC, aqui em Salvador, um grupo baiano, um grupo que tem uma história aqui na Bahia, e vamos bater um papo sobre a história do automóvel e também sobre o futuro do automóvel. Qual é o futuro do automóvel? Antes de tudo, quero agradecer a audiência aqui no YouTube. Depois você pode conferir a nossa live, o nosso ao vivo aqui do podcast no meu site autosemotos.com e também no meu canal do YouTube, Autos e Motos TV, que a gente compartilha o que está sendo divulgado aqui no Bahia Notícias, no canal do YouTube. Antes de tudo, agradeço a presença mais uma vez do Luiz Pimenta. Luiz Pimenta que tem uma história que antes da pandemia eu fiz um programa na TV Aratu e foi o último programa que eu fiz na TV Aratu por conta da pandemia, né? E eu tive uma notícia assim, olha, não vai ter mais, você só pode trazer 2 convidados a partir da próxima semana. 2 horas depois o programa foi suspenso e que bom que a gente retoma um tema importante. A gente vai falar de muitos assuntos que a gente conversou naquele dia, né, em 2020, né? Exato. Em fevereiro de 2020, logo após o Carnaval aqui de Salvador. E, antes de tudo, agradeço a presença e eu quero primeiro saber como foi que surgiu o carro na sua vida, né? Qual é a sua memória do carro do dia a dia, de você perceber o carro circulando e você entender que aquilo ali era algo inusitado na sua vida? Rapaz, tem uma história interessante, que eu, quando vim para Salvador, eu fui trabalhar em uma concessionária. Você veio da onde? De Coaraci. Certo? Eu cheguei aqui em 1972, né? E eu fui trabalhar logo um ano depois numa concessionária Ford, que era a Baveima. E ali começou minha paixão pelo automóvel, realmente. Na época você tinha um Jeep, aquele Jeep Willys, certo? E aí eu fui trabalhar no escritório, contabilidade, e comecei aquela paixão. Na realidade, o automóvel é uma paixão. E quando você me falou para conversar sobre o futuro do automóvel, eu realmente não tibiei, né? Sim. Vim porque realmente é uma oportunidade grande da gente estar conversando, batendo esse papo. Mas antes disso, né? Você já estava vindo como profissional, né? Mas qual foi o primeiro carro que passou na sua frente no interior que você realmente olhou e os olhos arregalaram, né? Por incrível que pareça, foi o tal do Jeep, realmente. O Jeep Willys, naquela época, eu comecei a dirigir, aprendi nele. Meu irmão era meteorologista do centro de pesquisa e aí ele me dava o carro para me dar uma dirigida dentro do centro de pesquisa e aí eu fui aprendendo a dirigir e aquela paixão pelo carro já era grande, porque você já convivia vendo aqueles pau de arara, aquelas coisas todas, então o carro sempre é aquele companheiro que você precisa. E aí você veio para Salvador, como você comentou aí, veio trabalhar, né? Então você é um jovem. Já estava formado em economia? Eu me formei em contabilidade com 17 anos. Olha. Aí eu vim trabalhar no cartório, né? Cartório tabelionato. E aí apareceu lá um advogado, me viu batendo máquina de datilografia e tal, aquela coisa toda. Aí disse, você quer ir para Salvador? Eu estava querendo continuar meus estudos. Eu disse, na hora, vou sim. Eu fazia aniversário no dia depois, eu saí de lá de casa um dia antes e vim para cá, para Salvador. E fui ser secretário dessa advogado. Desse advogado, que era doutor Ivo Bonfim e Ekel Amâncio Costa, que realmente foi ali que eu comecei a ficar aqui na capital e comecei a fazer vestibular para fazer economia. Aí fiz pós-graduação depois fiz mestrado, doutorado e hoje estamos aqui dirigindo
esse grupo de empresas que nós começamos a trabalhar no grupo desde 85. Entendeu? Então tem uma história grande. Tem história E aí grande. tem um livro escrito, que esse livro, Concorrência e Lucro no Mercado Automotivo, é um tema muito controverso, importante, porque assim, do mesmo jeito que o consumidor deseja um carro, a empresa que comercializa tem que saber vender, né? E Com a partir certeza. disso aí, essa relação de consumo é uma relação que tem dois lados, né? Então, assim, o dono da concessionária tem que saber oferecer o veículo, de certa forma, o consumidor tem que saber absorver e fazer uma compra, a melhor compra para ele. É por aí? Isso é um conjunto de coisas. Primeiro, você tem que ter uma indústria forte que produza produtos que o consumidor queira, certo? Antigamente, você tinha poucas marcas. Então, você tinha praticamente a predominância da Volkswagen, da Ford, da General Motors. E aquilo realmente era o início vamos falar, de 70, por aí era essa fase. Mas dali você tinha também a condição financeira de se comprar, você tinha um volume também menor e vários produtos dessas poucas marcas, eram quatro marcas que dominavam. Aí, mas é claro que não tinha a relação que temos hoje do consumidor do cliente com a concessionária. A concessionária era mais fechada, era mais... Hoje Seletiva, né? Ela era mais seletiva. Às vezes tinha consumidor que se queixava que não tinha um atendimento que desejava, porque ele entrava na concessionária, lá às vezes as pessoas não davam nem atenção, que é diferente de hoje. Hoje você dá um segmento perfeito ao cliente, dá atenção ao cliente, ou então você realmente... Ele muda de concessionária e vai para outra. Vai para outra O na mercado hora. brasileiro, a gente, nos últimos 15 anos, houve uma evolução, né, Pimenta? Muito. E a evolução muito. de todos os níveis e a evolução também em vendas. Eu vou pedir para Paulo Nadal, meu editor, colocar os números do mercado de automóveis e comerciais leves de 2022, que fechou dezembro com 1.957.699 unidades, isso relativos a automóveis e comerciais leves. Prossegue aí, por favor, Paulo, porque aí agora a gente vai entrar mais na parte, quais são os rumos da indústria, né? Isso. Por favor, Paulo. Agora, automóveis e comerciais leves, né? Fiat, depois de pelo menos 6 anos que Fiat em 2015 começou a renovar o portfólio, Fiat, perdeu o mercado, né? A Fiat está com um trabalho fantástico, ela está com 22% do mercado, esse mercado hoje realmente competitivo, com tantas marcas, você tem hoje... E fez uma renovação completa, né? Porque Com assim, do certeza. mesmo jeito que ela aposentou carros que vendiam bem, como Uno, Palio, Bravo, Olha, conseguiu Roberto, comercializar e viver. A Fiat foi a que mais soube traduzir o desejo do consumidor. Realmente, você atingir 22% do mercado não é fácil. No mercado altamente competitivo, como você está vendo lá, que a GM conseguiu chegar a quase 15%, a Volkswagen, que era líder lá com 13,7%, Toyota 9%, a Hyundai. Ainda tem mais aí embaixo. Tem mais, eu coloquei as 5, porque se você colocar as 10, a Ford está fora. Porque a Ford virou importadora agora, né? Então perdeu o volume. Mas a Renault, ela vem logo aí depois na também, sequência. que vem forte também, entendeu? Por favor, Paulo, segue aí. Veículo mais vendido no mercado brasileiro, a gente vai falar um pouco mais sobre esse segmento de picapes, né? Que surpreendentemente é o segundo ano que a Fiat Strada é o veículo mais vendido. Na sequência aí a gente vai conversar. A Strada já vem num trabalho grande, entendeu? Esse ano ela foi o veículo mais vendido, não é das picapes. O veículo, exatamente. Ó, só para você ter ideia, o top 10 dos carros de passeio aí. Hyundai HB20, quase 100 mil unidades, GM Onix, aí vem o sedã do Onix, em terceiro lugar, Fiat Mobi, Volkswagen Gol,
dois compactos que, se você pegar números de 10 anos atrás, era o perfil do consumidor brasileiro. Isso. Vou fechar esses números para a gente falar dessa mudança de perfil do consumidor. GM Tracker, que é o SUV, Volkswagen T-Cross, outro SUV, Fiat Argo, Jeep Compass, Hyundai Creta. Só para você ter ideia, 1, 2, 3, 4 dos 10 são SUVs. Então, isso demonstra que o perfil do brasileiro tem mudado. Mudou sim, está mudando. É interessante que você veja, olha, você vê pontuando, a Fiat está em 1, 2, 3, né? A Stellantis aí, se for Grupo ver, Stellantis, se tá? for Stellantis. Jeep 1, 2, O 3... que acontece? Né? Acontece, o mercado, os automóveis evoluíram bastante. Há uma evolução extraordinária no automóvel. Quando você olha para trás, você vai lá para 1900, que você vê o carro movido a lenha, né? Aquela coisa toda, você chega hoje já se falando em carro elétrico, já se falando em carro híbrido. Você veja que há uma evolução extraordinária. Então, muita tecnologia embarcada e muitas montadoras. Hoje você tem uma gama de montadoras, você tem praticamente são 30 e poucos montadoras. Tem outro card. Bem, agora é onde a gente quer chegar. A gente sabe que brasileiro hoje ele tem o perfil de compra, né? Nesse perfil de compra, poucas vendas são à vista. Eu acho que quase 80% é financiamento, tem um consórcio e tem assinatura de carro e compartilhamento, que é aluguel em estações. Em alguns lugares no mundo você consegue fazer esse aluguel rápido do veículo. É o momento que o carro é seu. Como é que você enxerga esse mercado hoje diante dessa mudança do perfil? Existe um movimento no mundo do não carro, né? Dos jovens não querendo mais tirar carteira, não querendo mais comprar. Hoje existem os aplicativos de carro, onde as pessoas não têm um veículo, mas usam o serviço. Então tem um conjunto de mudanças aí e tem as concessionárias junto com as montadoras, ofertando cada vez mais carros no mercado, né? Na realidade, existe muita conversa e às vezes a gente imagina que é como se você fosse deixar de comprar um carro. Você vai sempre, aquele consumidor que quer o seu carro, ele vai sempre comprar. A questão é, até seguindo o ritmo ali para responder a sua pergunta, o financiamento vai depender muito se você tem juros mais baratos, se você tem facilidade do crédito, você vai e usa o crédito. Às vezes é mais vantagem você comprar um carro financiado, pegar aquele dinheiro que você vai comprar à vista e aplicar no seu negócio, né? Uhum. Do que, às vezes, você deixar de fazer o financiamento. No caso do consórcio, já é uma prática que se usa bastante também. Agora, esse aluguel, esse compartilhamento é uma coisa que está vindo, os centros mais desenvolvidos, você já vê um pouco mais isso. Mas, se você analisar direitinho, o aluguel de carros, ele já existe bem. A quantidade de locadoras que nós temos no Brasil é muito grande e eles estão apostando muito que 2023... Rapaz, a gente tá brigando com a furadeira aqui, né? Mercado, bom que é ao vivo, né? Esse ele mercado, tá brigando com a furadeira. Esse mercado ele vai ampliar, vai aumentar. O que a tendência é aumentar mais a indústria, porque quando o problema de canal não é que o produto vai deixar de ser fabricado. Você está fabricando e alguém vai consumir e vai escolher o canal, a vista financiado, o consórcio, a assinatura. Na verdade, também... é a mudança do perfil da aquisição do veículo, né? Sim, você tem várias oportunidades, você tem vários formatos. Então, hoje, você só não compra carro ou só não anda de carro quem não quiser. Se você não quiser comprar, você pode assinar. É também uma compra, você está pagando um aluguel. De qualquer forma, a propriedade, ela não é aquela coisa tão importante como sempre existiu. Não, eu sou dono. O dono você é financiado, você está pagando. De qualquer forma, quando você paga, é um compromisso, você vende novamente e tanto faz você alugar também, é uma outra condição, depende da necessidade que você tem. Nesse mercado hoje, onde existem essas variedades de opções da maneira da compra, da aquisição, né? Como é que você enxerga o papel da concessionária, né?
Há um tempo atrás, as concessionárias eram gigantes. Hoje existe um perfil de concessionária mais smart, aquela concessionária menor, mas com um serviço mais efetivo e onde o pós-venda, muitas vezes, é mais importante do que a venda. Hoje, com os carros com mais tecnologia embarcada, naturalmente, a manutenção desses veículos é menor, é mais rápida. As concessionárias se prepararam e continuam se preparando para essa evolução. À medida que você vai embarcando mais tecnologia nos equipamentos, nos próprios veículos, você vai melhorando a tecnologia. Hoje os carros quebram menos, os carros têm menos necessidade de determinadas imposições. Então, o que é que você vê normalmente? Se você tem um carro com a periodicidade de garantia de 5 anos, você usa o carro aquele período com um custo baixo. As garantias que são dadas hoje, ela ultrapassa aquela condição que era anterior de 1 ano. Você vê carro com 3 anos, 5 anos de garantia. Lá fora você já vê carro até com 10 anos de garantia. E assim vai. Então, há uma certa agilidade das próprias concessionárias em oferecer o maior serviço para poder reter o cliente. Hoje o grande segredo está em você tratar o seu cliente. Hoje o cliente já não vai tanto nas concessionárias como ele ia antigamente. Antigamente, se você tinha o seu volume de venda estava muito relacionada com a quantidade de pessoas que entrassem. Hoje é diferente. Você já compra um carro praticamente usando os meios de comunicação, vai menos na concessionária. E, além de menos, quando você vai prestar o serviço, você vai lá e, naturalmente, as marcas, todas elas, têm se preparado para dar a melhor assistência para você continuar com aquele cliente, para você reter o cliente. É isso. Mas você pensa parecido, vou citar uma frase que diz o seguinte: hoje é fácil vender o primeiro carro. O segundo, você tem que reter esse cliente com serviços e com um bom relacionamento, né? Hoje uma concessionária, ela está mais pautada pelo bom relacionamento, e aí é onde entra que o vendedor, ele hoje mudou para uma terminologia que é um consultor de vendas. Então, quando o cliente ele chega lá, ele já sabe tudo do veículo por conta das redes sociais, da internet e desse mundo globalizado. Não é por aí? Isso eu digo mais que é um conjunto. Olha, você tem que ter o produto tem que ser bom e de qualidade, a montadora tem que dar assistência, tem que ter peças de reposição, e aí você tem também, aí você tem que separar um pouco, ó. Uma coisa é a venda, outra coisa é a manutenção. Normalmente você não faz com o mesmo consultor. Hoje, como você está falando, você tem o consultor de vendas, aquele que ele vai levar você a adquirir aquele produto que você precisa. Então, ele é aquele consultor que ele vai complementar aquilo que ele não encontra na internet. Tem informações, todo mundo sabe o modelo, mas a especificação, o que tem, você vai encontrar o consultor que ele está preparado. Hoje, tanto as concessionárias, a rede como a montadora se preocupam em preparar. Depois disso, o segmento, você vai ter consultor para serviços de pós-venda. Hoje o trabalho de pós-venda é um trabalho muito importante, porque é aí onde você vai reter aquele cliente dentro da loja ou dentro da marca, se você tiver um produto que agrade a ele, naturalmente, e que tenha uma boa assistência. Então, se você chega, tem uma marca que não dá atenção, se o cliente, naturalmente, você vai procurar outra marca ou outro concessionário. Falando em marcas, eu vou pedir a Paulo para colocar o volume de vendas do mercado global por país, e depois a gente vai botar Aí, vamos lá. Ó, hoje, 2022, volume em unidades, né, em comparação a 2021, a China é o grande mercado hoje, né, com quase 27 milhões de unidades comercializadas, né, crescimento de 2%. Estados Unidos, 13.828.337 unidades, queda. A Índia,
4,3 milhões, né? Um Isso. crescimento até surpreendente de 24%. Japão um pouco abaixo da Índia, com menos 5%. Quer dizer, os mercados, vamos dizer assim, mais industrializados, terminando com volumes menores, né? A Alemanha praticamente zero, né? Está vendendo 2,8 milhões de carros. O Brasil, que já chegou à quinta colocação em vendas, né? Por conta... Isso em 2015, O Brasil 2012. em 2013 chegou a 3 milhões e 900 mil veículos. Pois é. Teve uma queda ainda, né? Em 2022. Isso demonstra exatamente. Vamos falar sobre isso. Aí na sequência, Reino Unido, França, Coreia e Canadá. Dos países citados, somente o Brasil e o Canadá não têm montadora de fato, porque a Caoa Chery é uma montadora com uma participação chinesa, né? Então, assim, se você pegar Coreia, França, Reino Unido, Alemanha, Japão, Estados Unidos e também a China, porque tem muitas marcas que são desconhecidas, mas que chegam forte no mercado global. Na China, se produz todas as marcas, mais de 50% dos produtos da China, fabricados na China, são dessas montadoras, da GM, da Ford, de todas as marcas. Existia a parceria, né? A joint venture. Exatamente. Hoje, o ano passado, a China já liberou você entrar com capital 100% estrangeiro, que era 50%. Mas essa produção está mais massificada em função disso, porque é o mundo todo produzindo na China. Querendo vender lá no mercado chinês também. Só vender lá e de lá vender para os outros países. Mundo, né? Para o mundo. E aí vamos lá mostrar a configuração das marcas no mundo. Como você gosta de reforçar, e você tem um discurso bem coerente, eu queria que você falasse um pouco desse calendário aí, que são poucas marcas que são as donas, né? Você veja o que aconteceu no mercado automotivo, como ele cresceu no mundo. Ó. Hoje nós temos a Stellantis, que ela engloba a Peugeot, a DS, a Citroën, a Bosch, a Opel, a Chrysler e a Fiat. É hoje o maior grupo, o grupo econômico do setor automotivo. Né? Depois você vem para a Volkswagen, imagina, a Volkswagen hoje detém a Audi, a Bentley, a Bugatti, Lamborghini, Porsche, City, a Skoda e a própria Volkswagen. É o segundo maior grupo. Depois você vem para a GM, que já foi o maior grupo. A GM hoje está com a Uli, a Holden, a GMG, a Chevrolet, a Cadillac, a Buick, que é uma chinesa, e a Lincoln Companhia também. Você vem depois para a Geely, que tem a Lotus, a Proto, Volvo, e naturalmente o mundo está convergindo para a gente ter 6 grandes grupos no mundo, entendeu? De automóvel. Apesar delas todas, elas já se comunicaram, e muito desses fornecedores são basicamente os mesmos no mundo todo, eles só vão se ramificando. Então é uma gigante que vai se formando. No caso aí, a gente jamais poderia chegar à conclusão que ia ter uma Stellantis hoje com um volume desse tamanho. E com marcas importantes, né, no mundo, né? As francesas, né? Você vai lá hoje, você tem uns menores, a Ford, ela encolheu um pouco, que ela ficou mais inclinada para utilitários. Você tem a própria Toyota, que eu pensei que ia crescer, mas ela não teve aquele desenvolvimento tanto, mas é significativa. Você vê a Toyota hoje, ela tem a Lexus, a Daihatsu, quem mais dali é a Toyota? Só essas 3. Só essas 3. Agora o importante é reforçar o seguinte, marcas tradicionais como Jaguar e Land Rover está num grupo indiano, né? A Geely comprou a Volvo. Então, muitos produtos Volvo pela qualidade, ou mesmo Jaguar e Land Rover, a própria Tata pode assimilar algumas tecnologias compartilhando com carros próprios. Né? Eu vou lhe falar uma coisa sobre isso. Há uma mundialização dos processos, da indústria. A indústria hoje, ela realmente é uma indústria global. Não dá para... O que se produz aqui, se produz
Na China se produz em todo o mundo se produz basicamente parecido. Os produtos, cada dia que passa, você vai tendo eles mais parecidos. É uma ilusão hoje dizer, carro produzido no primeiro mundo é melhor do que o nosso. É relativo. Hoje se produz carros no mundo basicamente no mesmo formato. E, inclusive, quando não produz aqui, se traz de fora numa rapidez imensa. É por isso que a China produz esse montante, porque ela leva carro para várias partes do mundo também. Então, ela aprendeu a fazer carro numa velocidade imensa, não é que, e com um custo barato. O problema da China é que ela tem um custo muito barato e ela compete de uma forma mais favorável. É por isso que você vê, tem mais marcas que estão vindo aí, também fortes para englobar mais ainda, encher mais esse mercado. Vou pedir a Paulo para colocar um vídeo de um carro chinês para que a gente fale nesse novo momento do mercado brasileiro, que é o segundo movimento dos carros chineses no Brasil, onde marcas importantes na China, que são globais, estão se instalando no Brasil, como a Great Wall, que vocês do grupo MC representam, né? Vocês representam. Daqui a pouco vocês vão ter concessionárias aqui, né, em Salvador. Representando em toda a Bahia. Como é que é esse movimento dos carros chineses? Vou usar uma frase. O brasileiro ainda vai ter um carro chinês estacionado na garagem? Eu vou lhe dizer o seguinte, a China, ela deu um exemplo para o mundo de tecnologia. Ela cresceu bastante. Aquela coisa da China lá atrás, de 20 anos, 30 anos atrás, ela sumiu. Hoje a China tem trazido para o mercado muita tecnologia. O GWM mesmo é um exemplo disso. São carros de uma alta performance. No caso esse carro que está rodando, por exemplo, o Aval, esse carro tem uma performance, uma autonomia de mais de 1.000 quilômetros. Você tem motor a gasolina com elétrico, que você... É um híbrido, né? É um híbrido que você vai recarregando a parte elétrica, então... E uma tecnologia bonito e realmente mais caminhando para o digital. Você vê, a marca ela vem com um jargão de trabalhar o digital, trabalhar o cliente, fazer tudo pelo cliente. É uma grande diferença, quando eu estava falando sobre o cliente, é você levar mais comodidade para o cliente, onde o cliente estiver. Por exemplo, se você está aqui em Salvador, um cliente... de fora, lá de Itabuna, ou qualquer lugar que quiser comprar, a assistência, o veículo vai até ele, vai ter que levar, ele vai comprar, vai entregar na casa dele. Então, tem coisas que são propostas hoje pela GWM que vem realmente inovar o mercado. E é um produto que você vai ter uma concessionária que vai dar o melhor atendimento possível. Como é que o Grupo MC está configurado hoje, né? Recentemente, terminaram fazendo o distrato com a Ford em relação a esse novo momento da Ford, mas naturalmente o braço da empresa automotiva continua forte e vocês já têm um planejamento para 2023 em relação a novas concessionárias. Não é bem distrato, nós chegamos a ter 9 concessionárias Ford e 5 de caminhões. A Ford saiu do Brasil. Nós saímos também de caminhões. E assim como ela saiu também, ela ficou só com importados e não tinha espaço para continuar, certo? Então hoje nós estamos preenchendo esse espaço com a Great Wall. Hoje vocês estão com Renault? Nós estamos com Fiat, com Renault e mais a Great Wall. Nós vamos procurar crescer nessas 3 marcas. Fiat aonde? Fiat em Feira de Santana. Renault aqui em Feira de Santana. Aqui é Salvador. Bruni. Aqui você tem Bruni e em Feira de Santana é a Jubiabá. Certo. Lá em Feira de Santana nós temos duas concessionárias Fiat. E o mais interessante é que vocês estão trazendo um nome que é um nome forte do grupo, o nome da concessionária Morena para a Great Wall, né? Exato. E nós estamos no mercado desde 72, então é um nome forte, era a Norauto o nome, então a pessoa confundia Norauto com a Ford,
E agora a gente está com toda essa experiência que nós temos no setor automotivo, realmente nós vamos empregar isso em cima das outras marcas para poder melhorar ainda mais para o consumidor. A ideia é você ter o consumidor como centro para a gente prestar os melhores serviços possíveis. Essa é a ideia. Tem uma pergunta aqui que eu recebi aqui no meu celular, em relação a modo de compra financiada, né? São duas perguntas em uma, né? Modo de compra financiada. Qual é a orientação para a melhor compra em relação a você fazer um financiamento racional do veículo, ou é melhor ir para um consórcio? São duas perguntas. Olha, eu costumo, essa pergunta eu sempre respondo da seguinte forma: o consumidor tem que ver o que cabe no bolso dele, o que é confortável para ele. Olha, se ele precisa logo do automóvel, se ele não precisa, olha, o consórcio é uma alternativa, certo? Não se trata do que é melhor, você precisa ver o que é melhor para você. É a mesma coisa na escolha do produto. Você quer um produto, você tem que ver, o produto cabe no meu bolso? Eu posso comprar esse produto? Ele não vai me trazer um impacto negativo? Eu preciso de um impacto positivo na minha vida. Então, se eu comprar ele, eu tenho no prazo, essa condição para mim é favorável, então você faz aquela situação. Não é favorável, eu quero alugar, eu quero fazer isso. Então, você tem que ver o que cabe no seu bolso. Então, naturalmente, os juros de financiamento de carro são os mais baratos, por incrível que pareça. Depois de casa própria, os carros novos são os juros mais baratos. E você compra hoje carro com 60 meses, você compra com facilidade e tem produtos hoje para todo nível. Você tem produtos do mais simples, os carros tipo Kwid, os carros Mobi, esses carros são carros também tecnologicamente muito bons, até os mais sofisticados do mercado. É claro que quem mais financia os carros é classe média, classe C, classe D. Então esses clientes naturalmente não têm uma renda tão elevada e eles preferem financiar porque todos nós precisamos de um carro. Essa coisa do carro, não vai ter carro, sempre vai ser a segunda opção de todos nós. Depois o primeiro carro. Tem uma casa, mais o carro, e tem muita gente que prefere primeiro o carro. Exatamente. Certo? Eu quero primeiro o carro, entendeu? Então o carro vai ser sempre aquele objeto de desejo realmente de todo mundo. Tanto faz homem, mulher, precisa de um carro, não importa de como seja adquirido o carro, ele precisa de um carro. Esse aí é um ponto importante. Como adquirir o carro, né? Hoje, com o mundo globalizado, as próprias concessionárias tiveram que se adequar à maneira da venda, né? Hoje se vende muito por venda online, até porque o consumidor, como a gente estava aqui conversando, o consumidor, antes de ir na concessionária, ele já conhece o carro. E hoje existem os configuradores nos sites das montadoras e das próprias concessionárias, onde ele pode chegar lá e colocar: quero carro com motor 1.0, turbo, quero aspirado, quero o multimídia. Então ele configura o carro. Essa venda online, você acredita que não há mais volta? Não, ela já acontece de diversas formas, assim, ó. Você tem ideia, é o famoso lead. Lead, ó. Na hora que você entra num site, nem todo mundo entra no site, mas quando você entra no site, entra e escolhe o produto, aquilo ali você tá direcionando um lead que cai até aquela concessionária. Aquela informação que está ali vai para a concessionária mais próxima da marca que você está colocando aí. Aí a concessionária entra em contato com você e agiliza esse trabalho. Então, facilita para você. Você não tem todas as informações, mas aí você complementa com o consultor que está do outro lado, certo? Exatamente para te dar o que falta. Você não vai ter todas as informações, porque é uma série de informações. Aquele mais detalhista, ele vai, procura, mas
sempre vai terminar tendo um elo de ligação. A concessionária sempre vai ter esse elo. Essa história de dizer, a montadora passa direto, o cliente gosta desse contato com a concessionária. Para ele é importante. Mesmo que ele não vá, ele tem hoje os canais. É o WhatsApp, todos os meios que nós temos de comunicação, da maneira que o consumidor quer, a gente chega até ele. Então, os leads é aquele que te localiza, como você não foi na revenda, a gente te localiza e diz, olha... traz ele para dentro da concessionária. Para buscar o carro. Isso, né? Às vezes ele nem vai na concessionária, só vai lá receber o carro, entendeu? Então, isso já acontece naturalmente no dia a dia, porque é o facilitador, a tecnologia... ela é facilitadora, entendeu, Roberto? Então, ela é aquele elo que une o consumidor à concessionária e à montadora. Então, a concessionária ela faz o papel da montadora ou do fabricante para te oferecer os melhores serviços e o melhor atendimento. Porque se você é bem atendido, hoje é melhor, muito mais, do que o lucro que você tem no carro, certo? O lucro não é a coisa tão mais importante. O importante é o lucro que você vai ter durante os anos com a família. Eu preciso te atender bem para que seu irmão vá, seus filhos vão. Você volte à concessionária. Exato. E você tem aquele elo se formando para você fazer um negócio. A concessionária vive de negócio, vive de vender carro, de consertar carro. E do relacionamento agora também, que é importante. E hoje você tem hoje, além dos CRMs, que cada vez mais você não pode viver sem ele, né? Você tem que ter aquele acompanhamento. Você aprendeu, os concessionários aprenderam. Quem está vivo hoje, os concessionários que estão aí, eles passaram por essa fase. Você vê na década de 90, muitas concessionárias saíram do mercado exatamente em função de uma época de mudança. Hoje nós temos o consumidor bem mais consciente. E mais exigente. E as concessionárias, sabendo disso, procuram fazer o trabalho bem melhor para atender bem melhor os consumidores. Bem, Autos e Motos Podcast vai fazer o giro de mercado para mostrar alguns eventos que acontecem e também situações importantes no mercado automotivo. Por favor, aí, solta a vinheta, Paulinho. Bora, Paulinho. Bem, Autos e Motos Podcast, aqui valorizando aqui os eventos que acontecem na Bahia, Rally do Sisal. Semana passada eu tinha dado uma data, né? Houve uma mudança, né? Vai ser em Valente, dia 18 de março, primeira etapa aí, 2023. Na sequência, tem aí em março o lançamento do Nissan Sentra, vindo agora do México com motor aspirado 2.0, um carro que está com um visual bem interessante. E tem uma dica da concorrência e lucro no mercado automotivo, um livro aqui de Luiz Pimenta. E aí, o que é que você conta nesse livro? Como foi que você teve a ideia de construir assuntos e que terminaram levando a você fazer um livro, né, Pimenta? Qual foi o ano da edição? Isso aí foi 2012. Na realidade, eu comecei, como eu fiz economia, eu iniciei um mestrado lá, e no mestrado eu tratei desse assunto, da crise das concessionárias. Eu trabalhei aquela década de 90 toda mostrando o que é que houve até 2000, aquela dificuldade toda do mercado com a chegada das newcomers, aquelas novas, a Renault, a Toyota, as marcas todas que chegaram, a Nissan. E aí eu aproveitei e concluí o mestrado e disse, vou fazer um doutorado. Aí no doutorado eu fui pesquisar bastante e aí eu consegui chegar a uma tese de doutorado que fui aprovado realmente com louvor, graças a Deus, e a gente conseguiu fazer esse livro que já foi edição esgotada, são 10 mil exemplares, foi distribuído para praticamente todos os concessionários no Brasil, através da FenaBrave, fiz uma parceria com a FenaBrave. E realmente, esse livro a gente mostra como se forma
tanto pelo lado científico, como acontece a relação das concessionárias com o consumidor e com as montadoras. Então, eu mostro várias situações onde você tem que realmente, para sobreviver, tem que obedecer sérios requisitos, e eu aponto algumas situações bem interessantes. É isso que eu quero saber. Eu olhei aqui no relógio, não estou apressado não. É porque assim, a gente tem 43 minutos que estamos aqui conversando. Já? E aí, amigo, a pergunta, quais são os rumos da indústria automotiva? Assim, a gente fez assim, vamos botar um tema, né, para o bate-papo, né, o futuro do automóvel. Mas quais são os rumos? A indústria está indo para que lado? A gente conversou aí sobre compartilhamento, sobre assinatura, sobre a chegada de carros chineses, né? A mudança do perfil do consumidor brasileiro, que antes comprava carro compacto, agora já está mudando para SUV. Daqui a pouco eu vou colocar... não bota agora não, Paulinho, isso aí. Daqui a pouco eu vou colocar alguns modelos que vão chegar e que mostram que o consumidor brasileiro está indo para um caminho totalmente diferente, né? Quais são esses rumos? Eu costume o seguinte, desde a década de 90 que eu vou todo ano ao congresso da FenaBrave, um congresso que acontece normalmente em São Paulo e que abrange praticamente toda a América Latina. E nesses congressos a gente discute e vê muitas coisas. O ano passado, para responder essa pergunta, eu tenho que falar um pouquinho do futuro do automóvel. Então, a gente realmente... num congresso, você vê muita coisa. E a gente ouve também muita coisa. A própria imprensa fala muita coisa. Às vezes escuta até sem base. Mas eu costumo dizer o seguinte, o automóvel, ele já é o futuro. Porque quando você vem atrás e você vê como era o automóvel lá atrás, por ido de 1900, se você vê o automóvel hoje, você vê a tecnologia embarcada. Você tem só de semicondutores que você tem ali, você embarca cerca de 8 a 10% de semicondutores, que é a grande... Vamos falar se tiver tempo ainda. Então, você tem todo um conjunto de produtos embarcados dentro daquele produto. Então, a tendência é a gente ir seguindo a onda do mercado. Você está falando hoje, o que é onda? Hoje há uma preocupação imensa de todo mundo com relação à natureza, o ambiente. Então, hoje, quando você for produzir um carro, você tem que saber o seguinte, se eu vou produzir um carro que ele é híbrido, ele é elétrico, ele é menos poluente. Se minha fábrica for poluente, eu estou destruindo aquele produto. Olha o conceito. Então, o conceito é produtos mais limpos, com energia mais limpa, mas não vale para todo mundo. Mas há controvérsias, como diz assim, né? Vou mostrar alguns modelos que fogem desse raciocínio aí, que é o raciocínio de motores limpos, né? Este ano de 2023, a indústria brasileira vai apresentar e vai lançar alguns modelos como essas picapes grandes, que são picapes com motor a gasolina, 400 cavalos, ó, vou botar 3, Chevrolet Silverado, a Ford F-150, que foi apresentada essa semana, ainda não tem preço, mas são modelos a combustão ainda, e a Ram 3500, né? Nós estamos em 2023, você está falando de futuro, é 2050, 2040, esses carros ainda vão rodar. Então, se prevê aí esses carros de combustão até 2030. Então, já está se falando em mudar. Então, os carros híbridos, esses carros vão... Eu vou botar os híbridos. Ó, aí, vamos dar sequência aí, por favor, Paulo. Tem as picapes menores, né? Sim. Como a gente colocou que a Fiat Strada é o veículo mais vendido no mercado brasileiro, as outras marcas correram para ter seu produto nesse segmento. Chevrolet Montana acabou de ser apresentado essa semana. Mas não vai ser fácil. Aí vamos lá, na sequência. A estrada tem essa Hyundai Santa Cruz que já tem no mercado americano, que pode ser lançado, aí a gente não sabe, já tem uns 4 anos que esse carro, todo mundo fala que a Hyundai vai lançar essa picape no segmento entre estrada e entre touro. E a próxima tem Oroch
Renault Oroch que você comercializa muito aqui em boa esse Salvador. Eu até tô com uma de test drive lá em casa. E tem ali uma outra Toro é líder. que é líder no mercado líder dela, no né? mercado. Como é que você percebe esse surgimento de picapes no Brasil É assim realmente. O Brasil é agrícola, é agro. Você vê, o agro ele chama esses carros. Esse carro caiu no gosto do consumidor. Quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, a F-150 é mais vendida nos Estados Unidos. Há muito a tendência tempo, né? do mercado aqui no Brasil também é ainda avançar em picape. Você veja bem o caso da Estrada. A Estrada foi o veículo mais vendido no 2022, país. Essa coisa não é surpresa. A tendência é você ter. E a questão de motorização, ela vai acompanhando a estruturação do mercado, esses movimentos, ele vai se harmonizando, não vai deixar de ter. Você vai ter. Eu não acredito, inclusive, que você tenha carros puramente elétricos. Vai ser muito, muito pouco, mas o volume vai ser carros híbridos. Carros híbridos cada vez mais vai ser a tendência natural. Nós estamos vivendo um momento agora que é o momento que vai caminhando os desejos de transformação, que nós vamos demorar ainda um bom tempo nessa caminhada. Você lembra carro a álcool como foi no Brasil, como demorou? É hoje? verdade. Então, E aí tem a chinesa, vou pedir aí para colocar na sequência, a chinesa aí, a Great Wall com Raval H6. Bota aí, por favor. Aí tem aí a BYD com Song Plus, que é outro modelo também chinês. E tem, como eu falei, a Caoa Chery, que tem o Tiggo 8, que é um carro híbrido. São 3 híbridos aí. são carros já produzidos aqui. É uma tendência. Na realidade, essas montadoras, elas começam a produzir localmente, porque não tem... Ela começa a trazer e começa a produzir. É o caso da Chery, já está produzindo. A GWM já tem uma fábrica, comprou a fábrica da Mercedes, já está iniciando, né? Vai começar produzindo aqui também. Vem picapes também. Eu sei. Vem picape, vem mais produtos. Então, a tendência é você produzir no mercado, você ter possibilidade de ter custos mais baixos, certo? É outra coisa. Nós temos uma política no país de tributação que é um pouco perversa para quem traz carros de fora. Então, a tendência é você ter a produção nacional realmente. Então, você acredita, assim, que o mercado brasileiro, vamos falar em tendência, no mercado brasileiro, por ter o motor flex, que tem o etanol ali como combustível limpo, é uma possibilidade que não vai se extinguir? Eu digo mais, o Brasil está na frente dos carros mais limpos. Os nossos carros flex já são híbridos. Agora você entra. A eletricidade, no caso do Brasil, passa a ser um pouco difícil, porque você tem no Brasil um problema de energia, certo? A produção, se o Brasil crescer, por exemplo, 3 anos a 4%, falta energia. Então ele está buscando essa coisa da energia solar, da energia eólica, ela vai compensando, vai melhorando. Mas você não tem grandes investimentos em hidrelétricas, você já não tem mais espaço para fazer. Então, se o governo liberar, por exemplo, carros elétricos, baratear, você vai ter problemas também de energia. Então, essa é uma coisa que vai ser lento, normalmente lenta. Está se prevendo, como eu lhe falei, no último congresso que eu fui agora, o ano passado, agora em agosto, a gente já viu uma análise dos carros elétricos, puramente elétricos, o que vai acontecer. Está se falando lá para 2050, você tem uns 40% de carros híbridos, você vai ter carros puramente elétricos, mas a tendência maior vai ser carros híbridos. Então, esse é o compasso, entendeu? O movimento é esse, eu acho importante a gente falar, porque assim, o movimento. A gente está tentando discutir algo que já está acontecendo, né? Assim, a gente tem modelos flex no Brasil, aí tem esse crescimento da onda dos carros híbridos e dos elétricos. O mercado está aí, está seguindo. E também, em paralelo, tem a chegada desses carros picapes a gasolina. As vendas dos carros elétricos já estão começando a vender. Tem um volumezinho que vai, mas ele não vai ter aquele volume tão grande. Esqueça, não vai ter esse movimento grande. Nós estamos hoje no Brasil patinando com relação à produção.
você tem uma ideia, em 2013 a gente produzia quase 4 milhões de carros, esse ano está chegando a 2 milhões. Então, o aumento de carro vai depender muito da economia. Se o PIB do país aumentar, se houver crescimento, vai haver maior crescimento de renda e aí vai haver maior volume de vendas, consequentemente vai haver maior produção. Para você ter uma ideia, a indústria brasileira hoje tem capacidade de produzir mais de 6 milhões de veículos. No entanto, está fazendo só 2 milhões. A gente espera que não saia nenhuma montadora e que as pessoas tenham trabalho e tenham renda suficiente para continuar comprando seu carro. Pimenta, vamos lá. 2023 tem a chegada da Great Wall aqui em Salvador. Vocês iniciam agora em março, após o Carnaval, com um ponto de vendas no Shopping Salvador. Isso. Salvador Shopping, né? Isso. Na sequência, vocês inauguram a primeira concessionária, que deve ser no comecinho do segundo semestre, né? Eu acho que é mais ou menos aí. E aí a primeira concessionária em Salvador, são duas, né? A primeira ali na Avenida Luiz Eduardo na Paralela. Magalhães, e na Paralela. Na Paralela nós vamos ter a revenda lá na Paralela. Na Luiz Eduardo é um centro de distribuição. Lá é um centro de distribuição onde nós vamos distribuir para a Bahia toda. Ah, que bom. Entendeu? Lá é um centro de distribuição. Então a ideia é essa. Entendeu? Nós já iniciamos aqui, primeiro com o ponto no Salvador Shopping, já fazendo para o mês já uma pré-reserva, certo? Daí até ficar pronta a instalação na Paralela, que a gente Então a Paralela é a primeira loja. É, a primeira loja. Uhum. E aí nós vamos ter na Luiz Eduardo já um centro de distribuição. Já está tudo realmente se andando. A Great Wall já vem trabalhando nessa situação. E a própria fábrica já vem também a todo vapor trabalhando. Já começaram a chegar carros, né? Os carros já estão começando a chegar, e isso é importante para se iniciar. Dicas de passagem, né, Roberto? Você está saindo uma rede que está começando do zero. Exato. Ela está começando do zero. O que ela está começando, ela vai procurar fazer tudo voltado para o consumidor de uma forma mais dinâmica, porque você não tem não tem outros grupos para atrapalhar. Na realidade, ela fez uma escolha de fazer os trabalhos com 28 grupos só no Brasil. Claro, tem alguns mercados que tem mais de um grupo, mas a ideia é fazer isso para fortalecer a marca e fortalecer o consumidor para dar um melhor atendimento, né? E aí, você está otimista com o futuro do automóvel? Olha, eu sempre estive otimista. Veja, apesar de reconhecer que o que compra carro é renda, as pessoas precisam de renda. Eu aposto no país. Eu acho que o país vai crescer, certo? Não tem como não crescer, porque eu me lembro que o Guedes falando uma vez, disse assim, esse país está condenado a crescer. E ele vai crescer porque o povo exige que ele cresça e o povo é trabalhador. Então, a economia ela funciona desta forma. Você tem empresas tem pessoas que trabalham nas empresas, ganham dinheiro, compram e voltam para as empresas, aumentam as empresas, investem, aumenta as empresas. É a bola de neve. É o circo virtuoso da economia. Então, e aí você tem facilitações que vão momentaneamente. Às vezes tem problema, você tem inflação, você tem juros, você tem que equilibrar tudo isso, e essa coisa vai ser equilibrando. Vamos lembrar que a gente está saindo de uma pandemia onde no mundo desorganizou a produção no mundo todo. Você sabe disso, que a questão dos semicondutores, os semicondutores que equipam toda a base da tecnologia, a tecnologia carro, toda, né? E no carro ele embarca apenas 8%, mas eu falo de uma maneira geral, ela conseguiu desorganizar a produção no mundo todo. Então ela está se organizando agora, se reestruturando, e é assim que a gente vai acreditando. Eu não sou só otimista, eu sou entusiasmado com o setor. Nós acreditamos no setor. Eu acredito, tanto é que eu vivo no automóvel desde 72, e eu vejo que é um caminho para a gente prosperar. E tem uma última notícia que eu quero dar, que acabei de ver aqui. A RAM confirma nome da primeira picape elétrica da marca, a RAM 1500 Rive, que foi apresentado. Sobe aí, Paulo, por favor.
foi apresentada agora no Salão de Chicago, dos Estados Unidos. Então, assim, isso mostra um ponto que nós falamos. As picapes são a bola da vez em 2023, tanto as picapes grandes, né? Quanto as picapes médias compactas. Você vê aí, no caso da RAM, ela viabiliza, porque a RAM, quem compra a RAM pode gastar combustível naturalmente, mas quando ela aumenta a performance, quando ela é elétrica, ela vai com certeza aumentar a sua fatia de consumidores. E é isso que as montadoras querem. É mais uma opção, né? Com certeza. E aí tem o que você falou. E é um belo produto, a RAM é um belo produto. Com certeza. E o que você falou, que eu concordo, que eu acho que o Brasil ele está mais para carros híbridos do que para carros elétricos. Naturalmente, vai ter um volume de carros elétricos, mas por conta da plataforma nossa ainda ter o motor flex, a gente tem uma tecnologia que no mundo todo é elogiada, né? Então, assim, quando a gente pensa em elétrico, híbrido e motor flex ou a gasolina, eu acho que todos têm seu momento. Eu né? acho que a tendência, nós vamos ter essa motorização voltada para o híbrido realmente, com elétrico também carregando, com plug-in. Eu acho que os plug-in talvez cresçam também. Então, há um futuro que eu acho muito bom para o automóvel. Eu olho o automóvel como futuro. Respondendo, eu disse que o Douglas me fez uma provocação sobre o futuro do automóvel. Né? Mas o automóvel tem futuro, Douglas. E a gente está aí realmente olhando para o automóvel realmente com um futuro brilhante. É claro que você tem os problemas econômicos que o próprio processo vai resolvendo, não tem outro jeito. À medida que eu melhoro a renda das pessoas, eu melhoro as condições de compra, fortalece todo esse conjunto de virtuosidade. Então, o ciclo virtuoso da economia, ele funciona assim, né? As famílias trabalham nas empresas, aquilo que eu estou repetindo. As empresas pagam salários, os salários compram bens e serviços que termina poupando, vai para investimento e você cresce. E o futuro é hoje. Eu quero agradecer a presença de Luiz Pimenta, você que é um cara que pensa o automóvel, pensa a relação do consumidor com o concessionário e com a marca, né? Você que é economista, diretor financeiro do Grupo MC e autor do livro Concorrência e Lucro no Mercado. Quero agradecer mais uma vez. Com certeza, ao longo do ano, outras oportunidades nós teremos aqui para bater um papo, para falar sobre algum ponto que a gente não conseguiu falar. Eu agradeço e eu quero que você cite aí suas redes sociais para que as pessoas sigam e também entendam que existe pessoas pensando na Bahia sobre o automóvel. Né? Para mim é satisfação grande, entendeu? Até o tempo é curto realmente, 1 hora é muito curto. Eu sempre publico algumas coisas no Instagram, Luiz José Pimenta, também é Luiz José Pimenta sempre, para Facebook também. Redes sociais. Então, LinkedIn, sempre estou com o Luiz José Pimenta. Dizer para vocês que é uma satisfação imensa falar com vocês todos, quer dizer, vocês já me conhecem aqui também na Bahia. Eu sou ligado ao automóvel mesmo, sou apaixonado por automóvel e acredito no automóvel e realmente vamos ficar com vocês ainda. Eu pretendo viver mais de 100 anos, né? Com certeza. Então vamos ter muito tempo juntos ainda. Bem, eu agradeço mais uma vez. Bem, Autos e Motos Podcast está acabando. Se você quiser mais informações, você pode vir aqui no site bahianoticias.com.br. Tem minha coluna toda quinta-feira. Tem também meu podcast 19 horas no canal do YouTube. Vamos dar uma estacionada. A Bahia está fervendo, né, Paulo? Só tem agora assunto voltado ao carnaval. A gente vai dar uma parada, Pimenta, durante 2 semanas e voltamos na primeira semana de março com mais informações sobre o mundo automotivo e, como eu gosto de encerrar, vamos acelerar. Vamos. Autos e Motos TV!